Voltando aqui, meninas. Aqui deu uma instabilidade na conexão. Mas deixa eu ver vocês aí. Em outro lugar, não sabe viver. Bom dia, meninas, bom dia. Bom dia, venham comigo aqui de novo, tá? Eu não sei o que aconteceu, que a live caiu. Mas vai chamando aí, vai chamando. Dri, você ouviu, né, meu recadinho, né? Tinha interrompido a live, sim. Caiu aqui pra mim também. Tô esperando mais gente entrar. Meninas, essa música é muito linda, né? Só quem já pisou no Santo dos Santos é capaz de entender o que é esse lugar. Então eu quero que hoje você venha pisar no Santo dos Santos, que você venha romper todas as barreiras da sua vida para estar na presença do Senhor. Então sejam bem-vindas aqui. Adri, eu pedi para você passar seu endereço de novo, porque eu perdi seu direct, eu tenho que mandar a sua Bíblia, que você ganhou no sorteio. E eu não conseguia te achar aqui, tá? Foi bom você ter entrado na minha live. Vou te mandar essa Bíblia hoje, já tá demorando muito. Mas bom dia para todos vocês. Shirlene, Pri, Karine, Daniela. Que bênção ter vocês aqui, meninas. Meninas, vai colocando aí seu coração alinhado à presença do Senhor. Vai sentindo a presença dele nessa manhã. Eu não sei onde você está, se você está no trabalho, se você está na cama, se você está desanimada para levantar, se você já acordou angustiada. Não sei como é que você está. Mas o Senhor hoje, Ele tem palavras de vida para você. Ele sempre tem palavras de vida para você. E eu estou aqui como porta-voz, né, dessas palavras de vida. Essa palavra para encher o seu coração de paz. A Carla está aqui. Amém, Jesus. Amém, Daniela. Amém, Jesus. Meninas, eu quero orar com vocês. Quero pedir que o Espírito Santo... A Shirlene está falando aqui, ó. O desânimo resolveu visitar. Meninas, alguém coloca aí para mim como você lida com o desprezo, tá? É o tema da live de hoje. Como você lida com o desprezo. A gente vai falar sobre inteligência emocional aqui a partir dos personagens da Bíblia, tá? Eu vou voltar um pouco com esses temas de inteligência emocional. É lógico que eu sempre tô falando aqui, né, sobre inteligência emocional e inteligência espiritual, porque as duas têm que caminhar juntas. Não adianta você só ter inteligência emocional e não ter inteligência espiritual. Isso não te leva a uma maturidade maior. Então esse é o nosso tema de hoje, ó, com autocontrole e autonomia psíquica. Bonito, bonito. Quero ver na prática, Ai, que lindo! Flávia, minha filha de 12 anos, se converteu em congresso de jovens. Glória a Deus. Que bênção, gente. É sempre lindo demais quando eu recebo esses testemunhos aqui. Porque eu recebo tanta coisa ruim também, né? Tanta gente que tá destruída, né? Por causa dos filhos. Então, eu fico muito feliz de ter esses testemunhos aqui para ajudar outras mães também, né? Então, meninas, já vão colocando aí para mim o tema da live, tá? Que é como você lida com a... Gente, não é rejeição, o desprezo. Como você lida com o desprezo, tá? Como você lida com o desprezo. E eu quero pedir para vocês encaminharem essa live. Eu vou fazer isso também no meu aviãozinho aqui, ó. Já manda essa live para as pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Deixa Deus te usar aí, deixa Deus colocar seu dedinho nos nomes certos que precisam ouvir essa palavra hoje, tá bom? Deixa Deus ministrar aí ao seu coração e te ajudar com outras, fazer você ajudar outras pessoas também, tá bom? Então, meninas, vamos só orar. Start da Beleza colocou aqui pra mim. Como você lida... Deixa eu fixar o comentário. Como você lida com o desprezo? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes eu quero orar com vocês, tá?
Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar agora na Tua presença, Senhor, essa live. Eu peço que o Senhor direcione as minhas palavras, que o Senhor direcione aquilo que está no Teu coração, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, uma unção especial para essa manhã. Senhor, para essas pessoas que estão se sentindo desprezadas, rejeitadas. Senhor, eu não sei se pelo marido, pelos filhos, ó Deus, por um pai ou por uma mãe. Senhor, mas que nessa manhã essa pessoa possa receber cura do Senhor. Aquelas que estão desanimadas ainda na cama, aquelas que não tiveram forças para levantar, aquelas que não têm forças para orar. Senhor, no nome de Jesus, aquelas que já sofreram tantos desprezos na vida, Senhor, que levantaram muros de proteção em volta delas, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, que essas mulheres venham aqui para essa live, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu te peço pela família de cada uma delas, eu te peço pelos filhos de cada uma dessas mulheres, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que nessa manhã haja cura emocional, haja cura espiritual, Senhor, que o Senhor venha colocar a Tua palavra no coração dessas mulheres, que o Senhor venha retirar dos ouvidos dessas mulheres qualquer interferência do inimigo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, me usa com ousadia, me usa com o Teu poder nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Que eu seja um instrumento da Tua palavra, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Então, meninas, que bênção, né? A gente falar sobre esse tema. Porque mais cedo ou mais tarde, ou todos os dias, nós seremos desprezados de alguma forma, nós seremos humilhados de alguma forma, nós seremos rejeitados de alguma forma, nós nos rejeitaremos, nós às vezes nos desprezaremos. Então essa questão do desprezo, né, da baixa estima, são questões que eu sempre gosto de trazer por aqui, porque se você não notar, você vai caindo realmente numa autossabotagem que você não consegue nem sair do lugar, né? Então, gente, olha que linda, a Daniela tá falando aqui, ó, meu filho participou do grupo de louvor domingo na igreja, foi maravilhoso, chorei largada, amém, Jesus. Gente, quantos testemunhos lindos, né, de mães que se posicionaram, de mães que rugem, que é o nosso movimento aqui, de mães que rugem e estão dispostas a fazer a vontade do Senhor, a se alinhar, a alinhar o coração do Senhor. Eu tô querendo preparar uma aula para vocês, um aulão, na verdade, no Zoom. Vai ser um aulão gratuito que eu vou dar. Eu ainda estou planejando, hoje eu termino de planejar isso, mas eu quero ajudar vocês com essa questão desse alinhamento espiritual, sabe? Para que as coisas, né, do dia a dia não venham derrubar vocês tão fácil, né? Porque tem hora que é muito fácil derrubar a gente, né? Então, meninas, eu quero começar aqui com uma passagem muito linda que ontem, né, eu gosto muito de trazer para vocês o que Deus está falando comigo. Então, ontem eu passei esse fim de semana por alguns momentos de desprezo, de rejeição. E é tão interessante porque Deus, ele sempre tem a palavra certa para você, né? E quando eu peguei essa palavra aqui, eu entendi o que o Senhor estava querendo falar comigo. E por causa de algumas postagens, né? Às vezes eu sou muito xingada aqui. Por causa de algumas postagens eu sou chamada de preconceituosa, tem gente que deseja a minha morte aqui, né? São coisas difíceis de se ouvir. Mas o que nós não podemos deixar é isso entrar no nosso coração. Então, esse fim de semana, ontem eu peguei a Bíblia, né? Fui fazer meu devocional. E Deus falou profundamente comigo em 2 Samuel 6, 16 até o 23, tá? Então, 2 Samuel 6, 16 até o 23. Se vocês quiserem, coloca aí para que as outras anotem, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Mical trata Davi com desprezo. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor,
encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi havia preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, presta atenção, isso, 2 Samuel 6, 16 a 23. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. E daí, meninas, eu fiquei analisando quem era Mical, né? Eu vou contextualizar aqui um pouquinho para vocês de Mical, tá bom? Mical, ela foi a primeira esposa de Davi e apesar dela não ser uma mulher sábia, ela fez parte do plano que Deus tinha para Davi, né? Deus tinha um plano para Davi e nesse plano tinha Mical, que foi uma mulher que começou amando Davi, mas nesse momento aqui ela despreza Davi. E daí eu fiquei perguntando para o Senhor por que Mical se tornou infrutífera. Porque ao que parece aqui na passagem, né, quando ela despreza Davi, parece na verdade que ela está com ciúmes dele, né? Parece que ela está com ciúme das servas que estão vendo ele dançar. Mas, na verdade, existe algo muito mais profundo do que simplesmente ciúmes aqui. E eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, e é isso que a gente tem que fazer ao ler a Bíblia, é ler a passagem, ver o que cada personagem está ali agindo, né? Se estão agindo de acordo com a palavra de Deus, se estão agindo contrários à palavra de Deus. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que ela se tornou infrutífera, né? E, na verdade, eu entendi o seguinte, que ela não desprezou só Davi, ela desprezou a presença do Senhor, ela desprezou a arca do Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Porque eu fiquei perguntando assim, Senhor, mas tá, ela havia sido traída já por Davi. Ela era deixa eu contar um pouquinho da história dela para vocês, né? Ela era filha de Saul. Saul tinha muita inveja de Davi, Saul perseguia Davi, Saul tentou matar Davi várias vezes. Mical, por uma vez, salvou a vida de Davi, acobertando ele, salvou a vida do marido dela, ela era a mulher dele. Então, ela não era uma pessoa má, mas ela tinha deixado a amargura tomar conta do coração dela. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que a questão ali não era só ciúme das servas? Ela estava amargurada de coração. E por estar amargurada de coração, ela não conseguia se alegrar com a alegria do marido dela, que estava fortemente dançando, que estava alegremente dançando para o Senhor. Mas, na verdade, é muito mais profundo, porque ela não estava alegre nem com a presença de Deus. Olha só, gente, o quanto isso daqui é sério. O problema é que ela estava com o olhar em Davi e não na presença de Deus. Então, quando nós mulheres colocamos o nosso coração, o nosso olhar ou a nossa esperança em cima de uma outra pessoa, nós não conseguimos perceber a alegria da presença de Deus.
E esse fim de semana, né, eu estava falando com algumas das minhas alunas do curso e uma delas está em processo de separação e Deus me trouxe, né, fortemente ao coração também a questão de que muitas vezes, nós criamos ídolos para a nossa vida, que a gente pensa que um ídolo é algo que a gente fica adorando ali, né, o tempo inteiro. Na verdade, ídolo é tudo aquilo que tira Jesus do centro da nossa vida. Então, até um problema ruim, né? Problema nunca é bom, né, meninas? Mas até um problema tira Jesus do centro da nossa vida. Então, quando eu tiro o meu foco do Senhor, eu estou criando um ídolo para mim. E ali eu noto que Davi era um ídolo para Mical. O marido dela era um ídolo para ela. E o que Deus falou comigo também? Muitas vezes nós seremos desprezadas pela alegria que nós temos no Senhor. Muitas vezes aqueles que não estão conseguindo entender a música que nós estamos dançando, nós seremos desprezadas pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas vão achar que você é fraca, que você chora muito. No começo eu chorava muito, né? Algumas pessoas me criticavam. E eu acho tão lindo chorar mesmo, chorar porque eu estou falando do Senhor, né? Porque o amor dele é tão grande que me constrange a ponto de eu chorar pela presença dele. Então, muitas vezes as pessoas não vão entender a sua alegria no Senhor. Então, aqui a gente vai fazer 2 paralelos. O que a gente aprende com Mical e o que a gente aprende com Davi. O que são as coisas que eu posso aprender aqui com Mical? Olha só, meninas, eu gosto muito de anotar tudo para poder ir trazendo para vocês aqui bem explicadinho, para vocês conseguirem enxergar, né, o que acontece aqui na passagem bíblica. Eu fiz uma caixinha de perguntas ontem e muitas pessoas me responderam assim: como é que você reage ao desprezo? Eu me isolo, eu me fecho, eu me afasto, eu desprezo também, eu choro muito, eu me sinto descartada como um lixo. Então aqui você vê como é que as pessoas normalmente reagem ao desprezo. E é exatamente assim mesmo. Normalmente as pessoas se isolam, se fecham, se afastam, choram. Então isso daqui dá um retrato. Por isso que eu gosto de fazer essas caixinhas de pergunta. Nem sempre eu dou conta de responder, mas eu gosto de ouvir vocês. Então, deixa eu passar para vocês aqui as lições que eu aprendo com Mical. Primeiro, o foco da alegria dela era em Davi, não no Senhor. Porque se ela estivesse feliz com o Senhor, ela não teria desprezado Davi. Se ela fosse feliz por ter a presença do Senhor, a arca da aliança, olha só, nos versículos anteriores, lá em 2 Samuel 5, olha só quantas lutas Davi passou. Davi conquistou Jerusalém, Davi teve que derrotar os filisteus, Davi teve que fazer toda uma estratégia para levar a arca para Jerusalém. Então, quer dizer, o marido dela estava vindo de tantas lutas e ela não conseguiu se alegrar com ele. Ela não conseguiu ter a visão espiritual de que Davi estava alegre daquela forma porque ele tinha Jesus, porque ele estava fazendo algo que ele queria muito, que era trazer a presença de Deus através daquela arca para Jerusalém, né? Então, meninas, quando você coloca o foco da sua alegria em outra pessoa, você não consegue nem mesmo ter alegria na presença de Jesus, nem mesmo na presença de Deus. Então, com as mágoas que ela guardava ali de Davi, né? Ela foi traída, eu não me lembro o nome da mulher que ela foi traída, mas ela guardou aquela amargura para ela. Ela não era uma mulher curada. Então, se ela se sentiu desprezada, ela também desprezava. Então, ela tinha emoções adoecidas. O que a gente pode perceber aqui? Ela tinha emoções adoecidas porque ela desprezava as pessoas, ela desprezou o próprio marido, ela desprezou a própria presença de Deus e ela precisava cuidar das emoções dela, para que outras pessoas, né, não fossem o motivo da alegria dela. Não estragar, se ela fosse uma pessoa feliz, ela não estragava o momento de felicidade de Davi.
se ela fosse uma pessoa que tivesse a alegria de Davi, né? A alegria de um verdadeiro adorador, ela não estaria ali ferindo o coração de Davi. Então, muitas vezes, nós como mães, como esposas, né? Não entendemos, às vezes, o desprezo dos nossos filhos pela palavra de Deus. Muitas vezes, nós não entendemos o desprezo dos nossos filhos em relação aos nossos valores. Muitas vezes, não entendemos o desprezo de um marido. Muitas vezes, não entendemos, né? Que aquele marido ou aquele filho ainda não tem a mesma maturidade espiritual. Às vezes ainda está tão ferido que continua ferindo outras pessoas. Então, não estragar o momento de felicidade de ninguém. Se fosse uma pessoa curada, ela não estava ali estragando o momento de felicidade de Davi. Por ser amargurada, terceiro ponto, tá, meninas? Por ser amargurada, ela simplesmente se tornou infrutífera. Não tem como dar frutos quando a sua raiz é uma raiz de amargura. Não tem como gerar frutos se você é uma pessoa amargurada. Quem deixa a amargura tomar conta do coração não consegue gerar bons frutos. Não consegue reagir, lidar bem com o desprezo, tá? Meninas, vocês estão entendendo aí o que eu tô falando? Nós somos quase 200 mulheres. Eu acho que esse conteúdo é extremamente importante. Vai ficar salvo, tá? Faz o seguinte aqui pra mim. Vai falando aí pra mim. Amém, glória a Deus, para eu entender que vocês estão entendendo aqui o que eu tô querendo passar pra vocês. Aí, gostei. A Shirlene tá colocando aqui, ó. O que a gente aprende com o Mical, foco da alegria. Isso mesmo, minha amiga. Vai ajudando as outras aí. Então, meninas, todas as vezes que a amargura toma conta do nosso coração, nós ficamos infrutíferas. Por quê? Porque felicidade é diferente de alegria. Deixa eu te explicar o que. Felicidade depende do momento, de uma circunstância, mas a alegria é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. Então, a alegria ninguém pode roubar de mim. Ninguém pode roubar, porque se eu tenho a presença do Espírito Santo, eu tenho alegria, eu tenho a fonte inesgotável de alegria. Vocês entenderam aqui? Daí eu vou falar um pouquinho de Davi, que tem mais a ver com essa inteligência emocional. Olha só uma outra coisa aqui que Deus me chamou a atenção. Ela era uma espectadora. Meninas, o texto começa assim, ó. Mical, filha de Saul, olhava pela janela enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi. Meninas, presta atenção. A arca do Senhor estava entrando. Davi estava adorando, as pessoas estavam dançando, ele estava distribuindo pão para aquelas pessoas, ele estava abençoando a vida daquelas pessoas, dos moradores ali. E daí ela simplesmente estava olhando. Ela, como esposa do rei, ela deveria estar com ele, entregando essa bênção para as pessoas. Só que ela estava como espectadora. Ela não sentia aquela presença do Senhor como Davi sentia. Então não adianta a gente querer que o outro sinta a presença do Senhor se ele não está disposto a sentir. Se ele só quer olhar. Se ele só quer olhar. Agora, se ele está olhando, ele está observando o que a alegria do Senhor pode fazer na sua vida. Vocês concordam comigo? Que quando a outra pessoa está te observando, ela pode notar o que a alegria do Senhor está fazendo com você. Então ali a posição dela era de espectadora. Ela estava na beira da janela olhando. Ela não estava participando. Quantas pessoas estão vendo você? Estão vendo o seu crescimento? Estão vendo as suas vitórias em Cristo, mas elas só estão como espectadoras. Elas ainda não entenderam. Muitas vezes, né, os nossos filhos fazem isso. Eles estão nos observando o tempo inteiro.
E mesmo que eles ainda não tenham a maturidade para entender o quanto a presença do Senhor é digna do nosso louvor, da nossa adoração, da gente pular, da gente cantar na presença do Senhor, muitas vezes eles vão nos criticar. Então, muitas vezes as pessoas não vão entender a nossa alegria. O que eu coloquei aqui ontem no meu devocional, ó, gente? No meu devocionalzinho aqui, ó. Nada pode me tirar a alegria de servir ao Senhor. Nem esses ataques, né, que vêm em cima de mim. Nada pode tirar a minha alegria de servir ao Senhor. Que eu possa aprender a comemorar na Tua presença e comemorar a Tua presença na minha vida. Porque se a presença de Jesus for suficiente, como era para Davi, e daí a gente vai entrar na parte de Davi, eu não serei abalado pelas palavras e sentimentos de outras pessoas, porque o sentimento e as palavras dizem respeito a outra pessoa, não a mim. Isso é inteligência emocional. É isso que eu estou aqui tentando mostrar para vocês. Então, meninas, que eu tenha equilíbrio e confiança, né? Equilíbrio e confiança. Jesus, ele manda a gente entregar, confiar. E é isso que a gente pode fazer. Agora, o que eu aprendo com Davi? Davi aqui dá uma aula de inteligência emocional. Davi estava alegre e nada podia atrapalhar aquela alegria dele. Olha o que ele fez. Ele não parou de dançar. Ele fala aqui, ó. Peraí. Davi respondeu: eu dançava diante do Senhor que me escolheu. Ele dançava, ele não estava dançando para as pessoas verem. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam falar dele. Ele estava dançando para o Senhor. Se você está fazendo algo para o Senhor, não se preocupe com o que a multidão está falando de você. Se você está fazendo algo que Deus colocou no seu coração, você não precisa se preocupar com o que as pessoas daquele lugar vão falar de você. E ele fala assim: por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Eu vou continuar celebrando diante do Senhor. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer. E daí, meninas, a alegria dele não podia ser destruída, porque a alegria dele estava no Senhor. Vocês estão entendendo, meninas? Manda coraçãozinho aí para mim, para eu saber se vocês estão entendendo aqui a mensagem. Olha que coisa mais linda, né, gente? Daí você lê um trechinho desse tamanho da Bíblia, pede para Deus te dar entendimento e olha quantas coisas ele te mostra. É isso que você precisa fazer ao ler a Bíblia. É isso que você precisa trazer para o seu dia a dia. Ai, como que eu aplico a Bíblia no meu dia a dia? É isso daqui, ó. É isso daqui, olha que coisa linda. Ele teve inteligência espiritual para não absorver as coisas ruins. Ele teve inteligência emocional para passar por cima daquelas palavras dele, de Mical, né? Ele estava ali como um verdadeiro adorador. Davi estava ali como um verdadeiro adorador e ninguém podia impedir essa alegria dele no Senhor. Vocês estão entendendo, meninas, que coisa mais linda? Como o Senhor é perfeito quando nós colocamos a nossa alegria nele. Sabe por quê? Porque se palavras podem nos derrubar, se o sentimento de outras pessoas podem nos derrubar, então qualquer coisa pode nos derrubar. E daí, quando nós não estamos inteiramente na rocha que é Cristo, nós vamos ficando fáceis demais para serem derrubadas. Vai ficando muito fácil derrubar a gente. Vocês estão entendendo isso, meninas? Mas se eu estou na rocha inabalável que é o Senhor, se eu estou inabalável no Senhor, as palavras das pessoas, os olhares das pessoas, o desprezo das pessoas não pode me parar. O desprezo das pessoas não tem como me parar. Então, meninas, se as pessoas podem roubar a sua alegria, então talvez a sua alegria não esteja inteiramente no Senhor. A alegria é um fruto do Espírito que as pessoas não podem roubar de você. Elas podem roubar um momento ali da sua felicidade. Eu tenho certeza que Davi ficou triste com aquilo, né?
É lógico que ele ficou triste com aquilo. Falar, poxa, minha esposa tá me vendo chegar alegre, né? Quantas vezes a gente chega da igreja alegre, né, meninas? E algo acontece que gera tristeza no nosso coração. É lógico, nós somos seres humanos. Mas presta atenção aqui numa coisa. A alegria ninguém pode te tirar, porque a sua alegria está em Jesus. Então é algo que a pessoa não consegue arrancar de você. Às vezes ela até pode atrapalhar ali o momento de felicidade, mas a alegria ela não pode, ninguém pode arrancar de você, porque ela é um fruto do Espírito Santo, tá? Se as pessoas podem roubar a nossa alegria, então eu posso dizer que a nossa alegria não está totalmente no Senhor, está nas circunstâncias ou está nas pessoas. Entenderam isso, meninas? Pede para o Espírito Santo ir aí ministrando em que momento as pessoas estão conseguindo roubar a sua alegria. Porque, na verdade, as estratégias de Satanás são muito antigas na nossa vida. Elas são muito antigas, né? Elas são lá da infância. Elas vêm lá da infância. É isso, a alegria do Senhor é a minha força, né? Então, não absorva o desprezo da outra pessoa. Não absorva palavras negativas de outras pessoas. Não é sobre você, é sobre ele mesmo. O fruto a gente pratica ou temos? Quando a gente aceita Jesus, Sandra, nós desenvolvemos os frutos do Espírito. É algo que nós podemos desenvolver. Que jeito? Tentando nos tornar mais parecidas com Jesus. Como é que a gente consegue isso? Num relacionamento diário com Deus. Porque se eu não tenho relacionamento com Ele hoje, eu vou ser só carne. Eu não vou dar conta de ter fruto nenhum do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele vem através de um relacionamento íntimo com Jesus. Então, é algo que nós podemos desenvolver na nossa vida, tá bom? Se eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, então eu tenho o Espírito Santo e eu posso desenvolver os frutos do Espírito Santo. Entendeu? Então, vamos lá. Outro ponto, gente, não tem como não ser rejeitado em algum momento, não ser desprezado em algum momento. Nós estamos aqui nessa terra e nós vamos ser desprezados em muitos momentos. Nós vamos ser desprezados, às vezes, na nossa opinião, nos nossos valores, como eu disse lá atrás. Nós vamos ser desprezados pelos nossos filhos que não querem, muitas vezes, ouvir os nossos ensinamentos. Os nossos ensinamentos serão desprezados. Então, se você não souber lidar bem com o desprezo, com a rejeição, você sempre vai cair no mesmo buraco. Você sempre vai cair numa autossabotagem de querer ser perfeita para as pessoas não te rejeitarem. Só que não existe perfeição. E Deus é tão lindo, Jesus é tão lindo, que Ele sabe disso e Ele não está procurando perfeição em você. Ele está procurando um verdadeiro adorador em você. Mas perfeição Ele sabe que Ele não vai encontrar. Perfeição, então não tem como você decepcionar a Deus, porque Ele já sabe tudo sobre você. Ele sabe o seu próximo passo. Ele sabe as escolhas que você vai fazer. Antes que a palavra te chegou à mente, antes que os pensamentos te chegaram à mente, Ele já conhece todos. Então, não tem como a gente não ser desprezado pelo mundo. Porque nós somos inimigos do mundo, né? Eu quero que vocês se lembrem agora de Mateus. Mateus, gente, se vocês assistirem a série The Chosen, ele era totalmente desprezado pelos outros discípulos. Todo mundo tinha um pé atrás com Mateus, porque Mateus era o cobrador de impostos. Mateus, ele era assim, ele era muito metódico, então ele anotava tudo que Jesus falava. Ele era muito preciso nas informações dele. Ele era muito detalhista, era uma característica da personalidade dele. Então, ele fez um lindo trabalho seguindo Jesus, anotando tudo que Jesus falava. Mas ele, muitas vezes, dentro do acampamento deles, dentro do acampamento lá, aos pés de Jesus, na frente de Jesus, ele era desprezado. Muito desprezado. Por quê? Porque o cobrador de impostos, ele era tido como a pior pessoa daquela localidade. O cobrador de impostos era uma pessoa mal vista,
até pela família. A família de Mateus também rejeitava ele pelo ofício que ele tinha. Então, quando ele encontra Jesus, ele larga tudo. Ele simplesmente larga tudo e vai servir ao Senhor. Só que o passado dele ficava o tempo inteiro tentando ecoar na mente dele, através da boca dos outros discípulos. Porque a gente fica imaginando que os discípulos são todos bonzinhos, são todos, muito tranquilos. Mas não, gente, aqueles discípulos ali, eles eram falhos como seres humanos, Pedro, muitas vezes, odiava ter a presença de Mateus ali do lado dele. Eles não eram todos ali amorosos um com o outro, não. Eram um pé atrás com o outro. Com Mateus principalmente, eles eram pé atrás, Mas nem a presença de Jesus fazia com que eles não rejeitassem Mateus. Mas é tão lindo o que Deus faz, é tão lindo o que Jesus faz, porque Mateus, ele se torna um seguidor tão apaixonado por Jesus, que um olhar de Jesus faz ele seguir Jesus. Ele estava ali atrás de Jesus para poder denunciar ele para as autoridades locais. Ele estava ali a serviço dos romanos, para denunciar Jesus. Mas quando ele olha para Jesus e ele sente a paz que Jesus tinha, ele larga tudo e ele passa a seguir Jesus. Então Jesus não está atrás de pessoas perfeitas, ele está atrás de homens e mulheres que querem seguir o coração dele, de homens e mulheres que querem ser como ele, que querem ser imitadores de Jesus. Se a gente vai conseguir imitar em tudo ou não, essa é uma outra questão. Não é fácil imitar Jesus em tudo, mas quando Jesus percebe a nossa sede por imitá-lo, por fazer aquilo que é a vontade dele, ele vai cuidar do seu coração. Ele vai cuidar do seu coração. Ele vai cuidar da rejeição que as pessoas têm a respeito de você. Ele vai cuidar desse desprezo que muitas pessoas têm a respeito de você. Então, é momento de você olhar que você não pode combater trevas com trevas, porque quando você fala aqui que se isola, se fecha, se afasta, despreza também, você está combatendo trevas com trevas. Foi isso que o Senhor falou muito ao meu coração. Então, Davi, ele não deixou aquela afronta fazer com que ele revidasse. Vocês viram aqui? Ele simplesmente, ele não revidou, ele confrontou ela, Ele confrontou, ele falou, eu não vou parar de dançar na presença do meu rei, e as pessoas que você está dizendo aqui, elas estão me honrando como rei, E ele mostrou para ela que ela não estava honrando ele como marido. Então, confie em Deus para a sua proteção emocional. Se eu pudesse resumir essa live aqui, eu te diria, confie em Deus para a sua proteção emocional. Porque ele fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Por que Mical ficou estéril, gente? Por que ela nunca mais reproduziu? Porque ela não guardou o coração dela. O coração dela estava cheio de mágoa, estava cheio de coisas do passado. E ela não conseguia se alegrar com a presença do Senhor. Talvez você esteja aqui nessa live hoje, identificando que você não tem conseguido se alegrar com a presença do Senhor. Ou tem deixado o desprezo das pessoas falarem mais alto na sua vida do que o amor do Senhor. Muitas vezes esse desprezo ecoa muito mais alto no nosso coração do que a palavra do Senhor. Então eu quero te convidar nessa manhã a refazer a sua rota. Refaz a sua rota. Confie em Deus para a sua proteção emocional. Tira os muros que você mesmo criou da sua vida, desse isolamento, sabe? Tira os muros. Porque com muros você não vai conseguir se relacionar verdadeiramente com as pessoas. E se elas te machucarem, e elas vão te machucar, as pessoas vão nos machucar, você vai estar protegida emocionalmente pelo Senhor. O seu coração é como se a barreira tivesse ali a mão do Senhor no seu coração. Vocês estão entendendo, meninas? Vocês estão conseguindo entender o quanto isso daqui é profundo?
Porque o fluir do amor de Deus, ele não pode parar na sua vida. O fluir do amor de Deus não pode parar na sua vida porque o outro está te desprezando, porque o outro está te criticando, porque o outro, você fala de Deus, mas ele não presta atenção. Sabe quantas vezes eu estou falando do amor de Deus para minha filha? Oi, Janaína, voltou, né? Meninas, quantas vezes eu estou falando do amor de Deus para minha filha? Para as minhas filhas, né? Porque não é só uma. E às vezes elas fazem pouco caso e aquilo ali dói na gente, né? Nossa, isso dói muito na gente. Mas isso não é capaz de tirar a nossa alegria quando nós estamos no Senhor. Quando nós estamos entendendo quem é o Senhor. Quando nós estamos entendendo o nosso posto como mães. O meu papel é falar se ela vai receber ou não. Essa é uma outra questão. O meu papel é demonstrar o amor de Deus. Se ela vai fazer pouco caso, se ela vai desprezar ou não, isso é entre ela e o Senhor Jesus. Então tem coisas que causam muita dor na gente. Mas o Senhor, assim como Ele é meu Pai e Ele está protegendo o meu coração, Ele também é Deus para gerar no coração do outro um arrependimento. Nós precisamos orar, né? Para os nossos filhos, para que os nossos filhos tenham experiências com o Senhor. Amém, Jesus. Márcia, que bênção você aqui, minha amiga. Então, eu não tenho garantia nenhuma de que eu não vou ser desprezada. Ah, Flávia, mas se eu deixar, né, a minha proteção emocional com o Senhor, as pessoas não vão me desprezar? Não. Você não tem garantia nenhuma de que as pessoas não vão te desprezar. Mas você tem a garantia de que Ele vai proteger o seu coração. Você tem a garantia que Ele não vai deixar o amor dEle deixar de fluir através da sua vida. Então, meninas, como é que eu devo agir? Entregando o desprezo das pessoas nos pés do Senhor. Entregando as ofensas nos pés do Senhor. Porque quando você quer justiça própria, nada vai adiantar. Quando você entra para fazer sua justiça, Deus não entra com a dele, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, meninas, não tem como impedir as pessoas de te ferirem. Não tem como impedir elas de fazerem, né, algo que você não gosta, de algo que você... E você também em algum momento vai desprezar. Ontem, o Senhor estava falando também comigo, sabe? A respeito dos nossos filhos. Quantas vezes também desprezamos os nossos filhos? O que é esse desprezar dos nossos filhos, né? Meninas, e tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês, vocês podem ensinar para os filhos de vocês, né? Porque eles também serão rejeitados. E muitas vezes eles estão com a autoestima ruim porque nós não ensinamos isso lá na infância. Hoje, né, eu falo muito para as minhas filhas menores. Eu errei muito lá atrás com a Ana Gabriela. E eu falo muito para as minhas filhas menores. Filha, desde já, aprenda uma coisa. As pessoas vão rejeitar vocês. Jesus foi rejeitado, principalmente se vocês forem meninas cristãs, se vocês forem meninas corretas, se vocês forem estudiosas, se vocês forem meninas que querem obedecer o pai e a mãe, vocês vão ser desprezadas, vocês vão ser chamadas de chatas, vocês vão ser chamadas de muitas coisas, mas vocês têm que ter bom ânimo, porque fazer a vontade de Deus realmente não é fácil. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, vocês podem ensinar de maneira prática para os filhos de vocês, né? E quando é você que despreza? A Jana tá falando aqui, ó, ver pessoas desprezando os nossos filhos dói. E o que às vezes a gente faz, Jana? Daí a gente ensina eles a desprezar também. Fala, essa coleguinha sua não quer brincar? Ela é muito chata mesmo, então despreza ela. Não dá nem moral para ela, não. Né? Se é uma pessoa que está no mundo, a gente ensina desse jeito. Mas se nós temos a verdade conosco, né, nós ensinamos para os nossos filhos ter compaixão daquelas pessoas.
Assim como Jesus teve compaixão de nós na cruz. Então, quando é que você despreza um filho? Um filho precisa de correção, não de rejeição. Corrigir não significa rejeitar. Você pode corrigir em amor. Você pode corrigir em amor. Outra coisa, assim como nós, eles precisam de aceitação. Não é ruim ser rejeitada? Da mesma forma, é ruim que eles sejam rejeitados. Então, eles precisam de aceitação e amor. Daí eu recebo aqui inúmeras pessoas falando: Flávia, descobri essa semana meu filho de 13 anos tá com conversa com um amigo, tá acessando pornografia, só pornografia que tem envolvimento com homossexualidade, né? Ou mães de meninas também me falam isso. Então, diante disso, o que a gente precisa? A gente precisa corrigir, mas a gente precisa corrigir em amor, porque eles mesmos já sentem a condenação do pecado. A condenação do pecado não é fácil. O pecado, ele suga as energias da pessoa. Ele suga a pessoa de uma tal forma que ela não consegue reagir àquele pecado mais, ela se entrega ao pecado. Então, se você, como mãe, não consegue gerar um acolhimento para o seu filho, não é acolher o erro dele, mas gerar um acolhimento: filho, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. A Jana está falando aqui que essa é uma geração mais fragilizada. Com certeza, porque eles enfrentam muito mais coisas do que nós enfrentamos na nossa adolescência. Eles enfrentam redes sociais, eles enfrentam bullying nas escolas, eles enfrentam críticas abertas, né, nas redes sociais, eles enfrentam muitas vezes a inveja que às vezes eles têm de uma coleguinha que é mais popular, né, no Instagram. Ontem algumas mães me mandaram alguns vídeos de meninas de 7, 8 anos de idade dançando de uma forma tão sensual. E o pior, escrito assim, ó: monitorado pela mãe. E eu fico abismada como uma pessoa, né, que está vendo a sensualidade do filho com 7, 8 anos, ou da filha, e coloca ali, né, monitorado pela mãe. Então, essa criança, uma criança que está assim, uma mãe que está assim, a gente tem vontade, assim, de acabar com a raça dela, não é? A gente tem vontade. Mas uma mãe assim, ela precisa da nossa compaixão também, porque ela está totalmente cega. Mas a vontade que a gente tem como, né, carne, como humano, é de realmente falar coisas horríveis para aquela mãe. Ontem eu entrei no Instagram da mãe para poder ver o perfil da mãe e fiquei pensando: meu Deus, que vontade de falar para essa mulher o quanto ela está cometendo um pecado absurdo. Mas a gente se segura, né? A gente se segura porque tem coisas que é jogar pérolas aos porcos, né? Então, meninas, decida agradar somente a Deus. É assim que você lida com o desprezo, tá bom? Faltam 9 minutinhos aqui. Deixa eu já pedir para vocês tirarem uma foto. Hoje eu vou tirar foto com o meu caderninho de devocional. Tão lindo, que eu ganhei de uma seguidora minha. E eu quero mostrar para vocês. É do Ateliê _ Feito à Mão by Dani. Olha que lindo, gente. Ó, Flávia Teodoro Devocional. Olha que coisa linda. Então, tira foto aí de mim, meninas. Deixa eu desativar aqui os comentários um pouquinho. Arrumar o cabelo, né? Ficar bonita. Vai, tira aí. Tira a foto. Coloca a frase de hoje que mais te impactou aqui nessa live. Eu acho que a frase que a gente poderia colocar, meninas, vai tirando foto aí, tá? Para vocês postarem. Um dia uma pessoa me perguntou: o que eu faço com essa foto que eu tirei? Eu falei: faz um post, coloca aí nos seus stories, né? Compartilha a nossa live, porque quando você compartilha, você está fazendo o reino expandir, você está fazendo a palavra de Deus expandir. Então, meninas, eu quero pedir para vocês, façam isso.
Tantas vezes eu peço para vocês, meninas, compartilhem a live. Eu sei que muitas compartilham, mas muitas. Nós somos 257 pessoas. Eu acho que nem 30 pessoas compartilham a live. Então eu quero pedir para vocês, tenham esse compromisso, sabe? Tenham esse compromisso com a palavra de Deus, com o reino, de expandir o reino, de levar essa palavra para outras mulheres. Mas o que eu acho que é a frase que a gente pode tirar daqui hoje? Eu acho que nós podemos colocar aquela, né, que o Senhor, o fluir do amor de Deus não pode parar. Deus é minha proteção emocional. Coloca aí, meninas, Deus é minha proteção emocional e o fluir dele não pode parar. Deus é minha proteção emocional e o fluir dele não pode parar. Põe post-it aí, escreve, sabe? Faz a sua parte, coloca em lugares da sua casa. E toda vez que você for desprezada, ou que você for caluniada, ou que você for atacada, né? Como no meu caso aqui, fui bem atacada esse fim de semana. Quando você for atacada, você lembra que você está fazendo uma grande obra para o Senhor e que Deus está realizando uma grande obra na sua vida. Deus está realizando uma grande obra na sua vida. Deixa eu colocar a Tércia, psicóloga, fixar comentário. A Tércia, que é psicóloga, colocou aqui, ó. Deus é minha proteção emocional e o fluir dele não pode parar. E o fluir dele não pode parar. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meninas, vamos interagir aí um pouquinho? Eu quero saber o que vocês acharam dessa live. Ajudou vocês nessa manhã? Vocês querem que eu volte com as lives com convidadas? Vocês preferem a live sem convidadas? O que vocês aprendem mais, meninas? Ou vocês gostam das duas? Falem aí pra mim. Vamos interagir um pouquinho, porque essa daqui é a hora que eu posso ouvir de vocês ao vivo, né? Aquilo que vocês pensam. Gente, eu faço live aqui, as muriçocas me pegam. Olha isso daqui. Mas fala aí pra mim. Amém, Jesus. Vocês gostam das lives com as convidadas? Ah, gostam das duas. Ou gostam, aprendem mais comigo sozinha? Amém. Flávia estava muito precisando ouvir. Foi uma bênção. Falou muito ao meu coração. Amém. Eu peço para vocês falarem aqui, porque é uma forma da gente entender, né? O que vocês estão gostando ou não. Se Deus falou ao coração de vocês. Ah, eu gosto das duas. Cada uma tem ensinamentos únicos. As duas são ótimas. Eu estou planejando uma série de lives. Ainda não tenho tema, mas vamos continuar aí com Mães que Rugem, que é esse movimento. Não se esqueçam também. Olha, tinha acabado de passar por uma situação de desprezo. Amém, amém. Ana Cláudia Maia está sempre aqui. Meninas, prestem atenção. Vocês vão compartilhar essa live com outras pessoas. Vocês vão... Ah, tem gente que é a primeira vez aqui assistindo a live, tá? Então, meninas, vocês vão compartilhar com outras pessoas. Pega lá no meu IGTV, eu vou salvar agora a live. Vocês já deixam também o comentário de vocês. Formem o grupo de oração da escola dos filhos de vocês. O Mães que Rugem surgiu muito desse desejo do meu coração, de que vocês venham focar nesse grupo de oração da escola dos filhos de vocês, para que vocês intercedam por outros adolescentes também, tá bom? Então não desistam disso. Quem aqui não recebeu apelido no colégio não se afetou? Amém. Mas foi curada essa manhã, né? Então é isso, meninas. Amém. Falou muito ao meu coração, muito edificante. Deus tem falado, eu sendo edificada aqui nos Estados Unidos. Preciso me mover nessa palavra, sempre me afasto das pessoas. E é isso, se a gente continuar absorvendo a rejeição, a gente vai se tornar sozinha. Nós vamos nos tornar pessoas solitárias, porque simplesmente nós não vamos conseguir continuar nos relacionando com outras pessoas. Certo? Então não deixa a rejeição descer para o seu coração. É algo que tem o poder de nos paralisar até não compreender
desse tipo, né? Exatamente. Amém, meninas. A frase tá aí, ó. Deus é minha proteção emocional e o fluir dele não pode parar. Amém, Jesus. Meninas, então, fiquem com Deus. Eu vou salvar agora. Compartilhem aí, tá bom? Nós fechamos as vagas do curso, foi bênção. Nós já estamos com a turma montada. Então, só tenho a agradecer a Deus, tá? Ó, beijo pra vocês. Obrigada porque vocês estão aqui até agora. Ó, tem gente que aqui é desprezada pela sogra, né? Às vezes essa sogra foi tão desprezada que ela te despreza também, né? Mas a frase tá aqui, ó. Deus é minha proteção emocional e o fluir dele não pode parar. Então, beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser, tá? Beijo pra vocês, meninas.